Já estamos na linha com o Manuel Filho. Ele é autor do livro O Dono da Bola, Política para Crianças e Jovens, que acaba de ser lançado. Manuel Filho, é um prazer recebê-lo. Bom dia. Prazer é meu. Bom dia para vocês. Quer dizer que a bola vai estar nas mãos das crianças? Está na mão delas. Por quê? Por que eu escolhi uma bola? Porque normalmente quando você está falando de poder, quem manda nas coisas, principalmente no universo infantil, é o dono da bola, né? Isso não tem conversa, né? Aquele garoto que chega com a bola, ele acaba dominando a pelada, né? Exatamente. Aí o que acontece? O menino está dentro de casa jogando bola, né? Aí ele quebra o vidro, a bola cai no aquário e ele vai de castigo para o quarto. Quando ele está de castigo no quarto, ele começa a pensar, poxa, se eu fosse o dono do mundo, só ia fazer o que eu bem entendesse. Aí ele ouve uma vozinha falando para ele, mas você acha que é tão fácil assim ser o dono da bola? Aí ele olha, procura, aí ele vê a bolinha falando com ele, né? Por quê? Quando ele chutou a bola e quebrou o vidro, o corinho da bola rasgou e abriu exatamente a boca da bola. Então ela começou a falar. Entendi. E por que ela fala e ela sabe tanta coisa? Porque ela comenta que ela vem de uma antiga linhagem de bolas, bolinhas e balões, e ela é parente de balas de canhão, das joias de rainhas antigas. Então ela sabe muita coisa. Então ela começa a falar para ele sobre o poder, né? Quem já foi o dono da bola no passado? Os faraós, os ditadores, reis. E aí ele começa a achar que é realmente muito bom ser o dono da bola, né? Poxa, rei, faraó. Aí ele começa a dizer que não é bem assim, porque quem foi o dono da bola, alguns reis foram decapitados, os ditadores tiveram um fim que não foi dos melhores, e o pior de tudo é quando ele ouve que os faraós viraram múmias, né? Aí a bolinha fala, você quer virar uma múmia? Ele fala, não. Aí ele começa a ter uma ideia diferente do que é o poder. O poder gera muitas benesses, mas uma tremenda responsabilidade, uma série de cobranças. Não é só coisa boa, não, né? Exatamente. Então é isso que ele quis abordar com essa história. Ele pensa que ter o poder, ele vai poder jogar videogame o dia inteiro, ficar em parques de diversões, e não é bem assim, né? Aí ele vai passando por esses aspectos e ele vê que quem exerceu o poder de uma maneira bacana, que teve boas intenções, tipo Gandhi, teve um final infeliz também, ele acabou sendo assassinado. Então, o poder é uma coisa muito mais complicada do que a gente pensa. Aí você saindo do poder, eu abordo o que é política em si, né? A origem da política, na Grécia, tudo, até chegar no Brasil. Quando eu chego no Brasil, eu começo a falar do Brasil colônia, aí eu vou para o Brasil Império e chego até a República, né? Sim. E eu vou fazendo um paralelo, eu vou colocando para a criança de uma maneira bastante divertida e informativa, esses aspectos que são importantes serem discutidos, né? Que eu acho que desde pequenininho a gente tem que estar por dentro deles. Pois é, Manuel. O livro é super atual, acho que é um momento até propício para o lançamento dele, porque a educação para essa garotada é fundamental, né? Para que eles não fiquem distantes da realidade. Agora, como que você conciliou uma linguagem? É um livro destinado para crianças e adolescentes? Se como você conseguiu chegar a uma linguagem que vai ser acessível para esses dois públicos? Então, esse é um grande desafio, né? Quando você pensa em escrever um livro para criança, você não pensa em simplificar, mas você pensa em usar a melhor linguagem. Você se questiona o tempo todo, será que essa linguagem está clara? Será que essa informação eu estou colocando de uma maneira bacana? E eu acredito que sim, que eu consegui esse objetivo, porque quando eu escolhi um elemento que é a bola, você já tem um elemento lúdico, com todo mundo já teve alguma coisa redonda, né? Esse também é o aspecto que a bola abarca, que como todo mundo já teve uma coisa redonda, você tem uma intimidade com essas coisas. E a bola, como ela tem vários parentes diferentes, você consegue entrar nesse universo. Então, a bola, por ser um elemento muito próximo à criança, isso já me facilitou a forma como eu iria abordar o assunto, né? E fora as ilustrações também, que são riquíssimas, são do Fábio Sgroy, que é um super ilustrador, que ele aliou muito humor à informação que eu já colocava. Tem até uma passagem muito engraçada que ele colocou, que você está acostumado a ver o Dom Pedro I e o Dom Pedro II como pai e filho, né? Isso.
Só que você sempre vê o Dom Pedro II com aquela barba enorme. Você pensa o sempre... filho, na verdade, sempre parece mais velho. Parece o contrário. E ele fez uma página dupla, numa delas você tem o Dom Pedro I, com várias informações sobre ele, e na outra o Dom Pedro II, bem pequenininho, chamando ele de papai, com barba e tudo. Então o livro está muito engraçado, né? Está lúdico. É muito interessante porque a linguagem, as ilustrações dizem muito também. Além de prender a atenção, há várias informações que constam de forma explícita ou implícita numa ilustração, claro, condizente com o texto que geralmente está na página ao lado. Mas, Manuel, você conseguiu com o ilustrador, então, fazer com que ele aprendesse a ideia do livro? Houve um casamento perfeito aí. Sim, eu acredito que foi uma parceria bem bacana. Eu já conheci o Fábio, a gente fez um outro livro juntos, né? E ele é muito talentoso, então a bola ganhou muita vida, né? É muito engraçado, a bola, ela tá pulando. Tem uma hora que eu estou falando da República Café com Leite, que ele fez uma ilustração muito engraçadinha, que é a bola tomando café e a criança fazendo careta, porque inicialmente ela não gosta de café. E também tem um relacionamento com a bola, que a criança, que fica muito interessante. O sonho da bola, da criança, é ir chutar a bola dentro do Palácio do Planalto, porque ele pensa que é a casa dele também. Chutar naquela rampa ali, né? Não, dentro mesmo, porque ele entende que é a casa do presidente, enfim, onde o presidente está, que ele pode ir porque é dele também, né? E não é bem assim, a bola explica para ele que o presidente está lá, que, enfim, tem toda uma série de condições para você poder estar ao lado do presidente, né? Poder e democracia são temas que você explora bastante, né? Nesse mundo do livro. O Dono da Bola, política para crianças e jovens. E o tema liberdade, né? A liberdade é uma coisa tão fascinante e que as crianças e jovens clamam tanto até dentro de casa, né? Você trabalha um pouquinho também com liberdade, limites, transpõe um pouquinho para a realidade que essa garotada vivencia dentro da casa delas? Sim, isso é muito importante, porque a liberdade é um direito que você exerce, né? Mas para você ter essa liberdade, você precisa respeitar algumas regras e cumprir alguns deveres. Eu acho que para você exercer bem, não adianta você ter liberdade achando que você pode fazer o que você bem entende. Não, não é bem assim. Você exerce a sua liberdade respeitando alguns direitos, tipo parando no farol vermelho. Você tem a liberdade de ir adiante, mas você tem o dever de parar, né? Então você tem o livre-arbítrio, a liberdade de fazer coisas, só que você tem que obedecer regras para que a sociedade funcione, senão seria o caos, né? É por isso que nós abrimos espaço hoje neste bloco Assuntos Gerais, porque com tantos maus exemplos, né, que a gente está vivenciando hoje, a mídia, a garotada tem acesso à internet, a garotada não está alienada não, né? Tem computador, esses temas acabam sendo discutidos dentro das salas de aula, jornais, na minha época os jornais, os professores levavam jornais para a gente discutir a atualidade, a criançada está atenta, mas com tantos maus exemplos, eu acho que um belíssimo presente hoje, que eu já julgo o livro ser o melhor presente que a gente pode dar com a criança, mas um livro com esse contexto tão bem trabalhado, quando a Ronda me vendeu essa pauta aqui, eu abracei imediatamente. Nós convidamos o Manuel Filho, porque eu acho que é um belo presente hoje para criança, para adolescente, o livro O Dono da Bola, Política para Crianças e Jovens. Tá nas livrarias já, né, Manuel? Ele está no site da editora, site mundomirim.com.br. Mundomirim.com.br. Brevemente ele vai estar nos grandes sites, Submarino, Livraria Sarais, da Cultura. Legal. E acredito também que já possa ser encomendado nas livrarias, tá? E o que eu acho que é importante falar é que as pessoas precisam parar de ter orgulho de falar que não tem nada a ver com isso, eu não me meto em política. Eu acho que a gente precisa se meter sim, estar informado, saber o que está acontecendo e o mais cedo possível, né? Para evitar que aconteçam algumas coisas que a gente vê acontecer por aí, né? É porque a gente fala tanto em voto consciente, mas se a gente não começar a trabalhar dentro da sala de aula o que é voto consciente, como é legal participar do processo democrático e tentar escolher aquele que tem as melhores ideias ou as melhores intenções. Podemos até nos decepcionar, como já aconteceu, mas eu acho que o público
é primordial nesse momento para trabalhar o chamado voto consciente, noções de responsabilidade, é sim a garotada, são sim os adolescentes, por isso que a gente abriu espaço para esse livro do Manuel Filho, o dono da bola, política para crianças e adolescentes. Entre no site da editora mundomirim.com.br, lá certamente você terá mais informações. Obrigado, Manuel, prazer conversar com você, parabéns pelo trabalho.